Pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje, na verdade, vamos estabelecer a diferença entre em vez de e ao invés de. Essas duas expressões, na verdade, são duas locuções prepositivas. Elas necessitam que se tenha muito cuidado, né? Então, todo cuidado é pouco no emprego dessas duas locuções. Elas apresentam significados muito semelhantes e, por isso mesmo, fáceis de a gente fazer confusão. Por isso, a gente precisa realmente ter muito cuidado. E essa é a razão pela qual é necessária muita atenção quando nós vamos empregar essas duas expressões, na verdade, essas duas locuções prepositivas. Nós já tratamos dessa questão das locuções, né? As locuções são expressões formadas por mais de duas palavras. Normalmente, quando essa expressão termina com preposição, ela forma a locução prepositiva que tem o mesmo valor semântico, né, da preposição. Preposição, todo mundo sabe, ela tem um valor, né, ela serve para fazer conexões entre as palavras e às vezes até iniciar orações. Então vamos apresentar, inicialmente, a locução prepositiva em vez de. E antes de adentrar ao conhecimento dessa locução, quando a gente tem dúvida em relação a se vai usar em vez de ou se vai usar ao invés de, é preferível que se use em vez de, porque dá mais segurança, até porque essa locução prepositiva ela tem praticamente o mesmo sentido da outra locução ao invés de, como nós vamos ver agora. Por exemplo, aqui a locução em vez de, ela significa no lugar de, né, a gente pode substituir por essa outra locução, né, no lugar de. Ela dá a ideia de substituição de alguma coisa ou de alguém, e ela pode também, né, como ao invés de, ela pode indicar situações contrárias, né, oposição. Vamos ver aqui alguns exemplos. Decidi ir de carro para o trabalho em vez de ir de ônibus. Seria errado, no lugar de em vez, a gente colocar ao invés. Decidi ir de carro para o trabalho em vez de. Ou seja, aqui a expressão em vez de está no sentido de no lugar de. Os ladrões entraram pela janela em vez de entrarem pela porta. Mais uma vez, aqui a locução com o sentido de no lugar de. Gosto de ler revistas pelo fim, em vez de começar pela primeira página. Então aí você já pode observar o sentido de oposição, né? Que é o mesmo sentido de ao invés de. Então você também pode usar a expressão em vez de quando você tem, né, essa oposição. No caso aqui é o fim e o começo, né? Outro exemplo. O dia está ensolarado em vez de chuvoso. Veja aqui, mais uma vez, a ideia de oposição. Então, a gente usa em vez de nesse sentido. Ao invés de, se a gente pega, por exemplo, a palavra invés, ela significa contrário, oposição, coisa contrária. Então, ao invés de, ela vai significar
é o inverso, ao lado oposto, ou do lado oposto. Ao contrário de. Então, a ideia de oposição, né, de contraste. É por isso que eu falo que, se você ficou em dúvida, não use ao invés de, use em vez de, porque assim você não vai correr o risco de colocar a expressão errada, porque ao invés de não substitui em vez de, mas em vez de substitui ao invés de. Então é importante observar. Vejamos esse exemplo. A empresa tem uma postura conservadora, ao invés de ter uma postura liberal. Então aqui está a ideia de oposição. O carro mais veloz da pista diminuiu a velocidade ao invés de acelerar na reta. Então, mais uma vez aqui, a ideia de oposição. Então, fica claro que as duas expressões, elas precisam assim de uma atenção especial, mas tem esse truque, né? Se você ficou em dúvida, será que eu vou usar em vez de ou ao invés de? Use em vez de, porque o em vez de pode ser usado no lugar de ao invés de. Não pode usar ao invés de no lugar de em vez de. Ficou na dúvida? Já sabemos o que nós devemos usar em vez de. Então é uma coisa simples, né? É só a gente prestar um pouco de atenção que ninguém vai mais cometer esse erro. Então, mais uma vez, nós trouxemos aqui alguma expressão, né, que causa alguma dúvida, né, nas pessoas, principalmente quando se vai escrever. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida. Então, até o próximo vídeo.